Mais do que um clássico, ler O Conde de Monte Cristo é um ritual de passagem. Olhem o tamanho disso. São quase 1.200 páginas. Mas não se engane, porque por trás desse livraço existe uma história de vingança minuciosamente construída. O livro foi publicado entre 1844 e 1846 e nasceu em uma França caótica marcada pela desigualdade e censura. Alexandre Dumas ambientou a trama em 1815, logo após a queda de Napoleão, usando o passado como um espelho para criticar o presente. Então, cada vilão que cruza o caminho do Edmond Dantès é um arquétipo da podridão daquela época. Então, nós temos o banqueiro que só vê o lucro, o militar que é puro oportunismo e o juiz que manipula a lei em benefício próprio. Só que Dumas não escreveu apenas entretenimento, como eu falei para vocês. Ele criou um raio-x da alma humana e das injustiças sociais. Então, prepare-se, porque essa jornada de 1.200 páginas revela muito mais do que uma simples história de vingança, como muitas vezes esse livro costuma ser resumido. Essa edição maravilhosa que eu tenho é do Clube de Literatura Clássica. Inclusive, eu fiz unboxing dele, eu vou deixar linkado aqui no vídeo para você ver depois, em outro momento. Esse livro aqui, ele veio com um cronograma de leitura, que com certeza me ajudou muito, que eu comecei seguindo bem certinho, depois eu dei uma abandonada, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do livro, né? No decorrer do vídeo. Também tem uma cartilha muito breve sobre o Dumas, e é importante entender um pouco quem ele é, para a gente começar a se situar no livro. Né? O Dumas, ele é neto de uma mulher negra escravizada e de um marquês francês. O pai dele foi general nas guerras napoleônicas, e essa trajetória de glória e posterior traição pelo governo serviu de combustível emocional para as obras do Dumas. Né? O Dumas, ele era autodidata e ele conquistou Paris primeiro como dramaturgo, né? Mas foi no formato de folhetim, que são capítulos publicados em jornais, que ele se tornou um fenômeno global. Inclusive, O Conde de Monte Cristo foi publicado nesse formato de folhetim. É por esse motivo que ao final de cada capítulo existe um gancho para o capítulo anterior. Ele viveu uma vida muito extraordinária, assim, muito extravagante. Né? Ele gastou muito dinheiro, construiu um castelo e teve dezenas de amantes e se envolveu em movimentos revolucionários. Falando um pouco sobre o estilo de escrita do Dumas, é interessante perceber que, diferente de seus contemporâneos, como Victor Hugo, Dumas usava o diálogo para fazer a história avançar rápido. Então, as suas páginas elas têm muito espaço para diálogo, o que torna a leitura leve e dinâmica. Inclusive aqui, nesse livro, não é diferente, tá? Então, basicamente, a história é toda construída em cima de diálogos. Ele não se preocupava muito com a precisão acadêmica dos fatos. Né? Então, Dumas dizia que é permitido que você manipule a história desde que o resultado seja bonito, seja agradável. Né? Então, ele usava grandes eventos reais apenas como pano de fundo para as aventuras dos seus personagens. Cada capítulo, como eu falei para vocês, termina com um gancho, né? O cliffhanger, que é uma técnica que ele aperfeiçoou para garantir que o público comprasse o jornal no dia seguinte, né, ou na semana seguinte, né, porque como eu falei para vocês, o Conde de Monte Cristo ele foi publicado em formato de folhetim. Muita gente não sabe, mas por trás dessas quase 1.200 páginas não havia apenas um homem, mas quase uma fábrica. Dumas trabalhava com assistentes, sendo o principal deles o Auguste Maquet. Ele era um professor de história e escritor talentoso, mas sem o carisma e sem o estilo de escrita do Dumas. Ele foi o principal colaborador em O Conde de Monte Cristo e também em Os Três Mosqueteiros. Então, geralmente, o Maquet fazia, né, toda a parte de pesquisa histórica e esboçava a estrutura da trama. Então, assim, ele fazia aquela parte de quem morre, quem trai, né, como é o esqueleto do capítulo, e o Dumas recebia esses esboços e os transformava. Então, ele reescrevia os diálogos, né, que era a grande especialidade do Dumas, adicionava humor, tensão, pausa dramática e o gancho, né, esse ritmo
que aparece muito evidentemente aqui em O Conde de Monte Cristo. Essa parceria, ela acabou de uma maneira bem complicada nos tribunais, porque o Marquet processou o Dumas para tentar obter reconhecimento de coautoria de algumas obras, e a justiça decidiu que o Marquet era apenas um colaborador e que o nome na capa deveria ser o de Dumas. Então, embora o Marquet desse a estrutura, né, era o Dumas quem dava vida aos personagens, era o Dumas que moldava a história, né? Então, com o Marquet, os livros eles seriam historicamente precisos, mas talvez fossem chatos, né? E sem o Dumas, eles jamais teriam o brilho, né, e a emoção que os tornaram imortais. Então, aqui já é um ponto, né, já é um debate que divide historiadores, né, porque até onde vai o mérito do autor quando existe um colaborador, ghostwriter, envolvido. Mas agora que eu já dei esse preâmbulo sobre o Dumas, vamos falar sobre a história propriamente dita do Conde de Monte Cristo, né? No início, o Edmond Dantès, que é o nosso protagonista, ele é a personificação da esperança. Ele é um jovem marinheiro que é muito querido por todos, ele está para ser promovido e ele está noivo, né, de casamento marcado com a Mercedes, né, que é uma moça que ele ama muito. Se fosse numa narrativa diferente, o Edmond seria o herói do final feliz. Mas a felicidade dele é combustível da inveja alheia. Ele acaba sendo vítima de uma conspiração movida por interesses políticos e também de uma inveja pessoal ali, né? Ele acaba sendo arrancado dessa vida de marinheiro e jogado nas masmorras do castelo de If. Sem julgamento, sem defesa e sem esperança, o Edmond passa 14 anos preso lá no castelo de If. E é aqui que acontece a grande sacada de Dumas, porque nós vamos acompanhando de forma muito lenta e dolorosa essa pureza do Edmond sendo minada, né? Ela vai acabando, né, aos poucos. Porque ele não apenas envelhece na prisão, mas ele perde essa inocência que ele tem. E esse processo, ele ganha um personagem importante, que é o Abade Faria. Ele é considerado louco pelos carcereiros, só que Faria é, na verdade, uma enciclopédia viva. Então ele decide transformar o Edmond em sua obra-prima. Ele ensina idiomas, filosofia, ciências, história, matemática, e o segredo de um tesouro escondido na ilha de Monte Cristo. E aí a metamorfose acaba acontecendo, porque o Edmond ele consegue finalmente escapar. E ele não é mais um marinheiro inocente, né? Ele ressurge como o enigmático Conde de Monte Cristo. E o Conde retorna ao mundo que o destruiu com um objetivo muito claro, que é se vingar de todo mundo que foi responsável pela sua ruína. Só que a linha entre a justiça e a vingança se torna tão tênue que ela acaba desaparecendo. Então tem até um momento aqui que o Conde chega a dizer: quero ser a providência, porque sei que é o que há de mais belo, de mais sublime e de maior no mundo recompensar e punir. Então, ele não quer apenas reparar um erro, mas ele quer quase ocupar o lugar de quem julga, né? Ocupar um lugar acima dos homens até. Ele assume para si o poder de decidir o destino das almas. Então, o que torna tudo genial é que o Conde, ele não suja as mãos. Não é uma vingança violenta, agressiva. O plano dele é tão sofisticado que ele apenas coloca, né, os espelhos diante dos vícios e segredos dos seus inimigos. Então ele vai manipulando as circunstâncias, ele vai manipulando certas pessoas para atingir os seus interesses. E nessa vingança dele, ele até usa a vida de pessoas inocentes, né, como os filhos de seus inimigos. Então, o Dumas, ele nos coloca numa posição bem desconfortável, porque nós torcemos pelo Conde, mas, ao mesmo tempo, em que momento ele deixa de ser a vítima e se torna o vilão da história de outra pessoa? Até que ponto ele tem o direito de exercer esse papel? Será que não era só superar e seguir em frente? Esses questionamentos acabam surgindo, pelo menos surgiram para mim durante a leitura.
O Edmond, ele sabe o preço que pagou, né? Ele chega até em alguns momentos a refletir sobre isso aqui no livro, né? Ele pensa assim, talvez eu tenha perdido a minha alma, mas não importa, assim, se eu pudesse eu faria de novo. Ele está bem convicto, mas o livro não dá respostas fáceis, né? Ele nos deixa cara a cara com esse abismo da natureza humana, né? Inclusive, a frase final do livro, ela está impressa aqui, né? Todo saber humano está nessas duas palavras, esperar e ter esperança. Agora vamos lá, mais para o detalhe da história. O suposto crime de Dante. O que danado ele fez para ter sido preso? Para entender o crime, precisamos entender o cenário que o Dumas ambienta essa história, né? Que ele ambienta em 1815. E o cenário da França era o seguinte. Naquele momento, Napoleão Bonaparte estava exilado na ilha de Elba e o rei Luís XVIII estava no trono. A França vivia um clima de caça às bruxas. Qualquer um que apoiasse o retorno de Napoleão era considerado traidor da pátria, ou seja, um bonapartista. E o crime do Edmond Dantès era o seguinte: Dantès não era um militante político, ele era um marinheiro que estava cumprindo o último desejo do seu capitão. E o capitão pediu que o Dantès entregasse um pacote na ilha de Elba e, em troca, recebesse uma carta que deveria ser entregue em Paris. O crime técnico que ele foi acusado foi de conspiração bonapartista. A acusação dizia que Dantès era um agente secreto de Napoleão, servindo como mensageiro para preparar o golpe de Estado que traria o imperador de volta. Só que assim, esse crime só existiu porque 3 homens uniram seus interesses para forjar uma prova. O Danglars, que foi a pessoa que escreveu a carta anônima para o procurador do rei, denunciando Dantès. Ele usou a mão esquerda para disfarçar a própria letra. O Fernand foi quem enviou a carta, movido pelo desejo de tirar Edmond do caminho de Mercedes, por quem ele era apaixonado. E o Caderousse, que viu tudo acontecer e, embora na situação ele estivesse bêbado, não impediu a injustiça de ocorrer por simples covardia. E aí, o momento em que o crime vira uma sentença de morte em vida, pois ele foi preso por 14 anos, ocorre durante o interrogatório do juiz Gerard de Villefort. Porque, inicialmente, Villefort percebe que Edmond é inocente e ele está prestes a soltá-lo, mas ele pergunta: para quem era endereçada a carta que você trazia? E o Dantès responde que era para um tal de Noirtier. Noirtier é o pai do Villefort e era um dos maiores líderes bonapartistas da França. Então, se aquela carta se tornasse pública, a carreira de Villefort estaria acabada, por ter um pai traidor. Então, para salvar a própria pele e enterrar o segredo do pai, Villefort acabou queimando a carta, consequentemente a única prova da inocência de Dantès, e envia o marinheiro para o castelo de If sem qualquer julgamento oficial. E por que é que isso é genial? Porque o Dantès ele não foi preso por ser um criminoso, mas por ser inconveniente. Ele era o portador de uma verdade que pessoas poderosas queriam esconder. Então, o Dantès, quando ele conta para o Villefort que ele ia entregar a carta para um tal de Noirtier, ele esperava que essa verdade o libertasse. Mas, na verdade, em um sistema corrompido, a verdade foi exatamente o que o fez ser preso. Então, aqui nós já vemos como a corrupção do sistema vai acontecendo, e o Villefort condena o Dantès sabendo que ele é inocente apenas para proteger a própria carreira. Então, o Dumas mostra que na França daquela época, a lei era uma ferramenta de ascensão social e proteção de privilégios, porque onde um juiz honrado era capaz de enterrar um homem vivo para não manchar o próprio nome. Outro ponto muito importante que aparece aqui é o Fernand, porque o Fernand ele começa como um simples pescador, ele torna-se soldado e vai subindo de patente. Não é por bravura no campo de batalha, mas por trair seus aliados no momento certo. Ele serve para mostrar que quem estiver no poder, ele vai vendendo segredos militares, ele vai desertando quando convém. Então, ele era o oficial de confiança de Ali Pasha, que era um líder na Grécia,
mas acaba traindo o Ali Pasha e entrega o seu castelo, né, aos turcos, vende a esposa e a filha do Ali Pasha como escravas para enriquecer. Então, com o dinheiro dessa traição, o Fernand volta para a França, compra o título de Conde de Morcerf e se torna um respeitado no reino. Dumas mostra que a elite política não pergunta de onde vem a origem do dinheiro, desde que você tenha o suficiente para brilhar nos salões de Paris. Então, o Fernand, ele é um membro da Câmara dos Pares, né, que é algo como se fosse um senador. Então, como é que a política pode ser justa se ela é ditada por homens que construíram suas fortunas sobre deslealdade, né, e sobre mortes? Então, o Fernand, ele é o arquétipo do político que usa, né, o patriotismo como discurso, mas que venderia seu próprio país se o preço fosse autossuficiente. Ele representa a elite que não tem ideologia, né, apenas interesses. O Dumas nos mostra que o Conde de Morcerf, ele não é nobre de sangue, ele é um self-made man do crime. Ele transformou a traição em uma ferramenta de networking e o oportunismo em uma carreira de sucesso. Então, o contraste que existe aqui entre o Edmond, que era um cara inocente, bom e leal, foi preso. Se o Villefort representa a corrupção, o Fernand a traição militar, o Barão Danglars representa a face mais moderna e fria no livro, né, que é o capitalismo financeiro sem alma. Através dele, o Dumas disseca a ganância que florescia com a Revolução Industrial, onde o valor de um homem é medido exclusivamente pelo saldo bancário. Danglars é a personificação do cálculo. Ele não tem um ódio passional por Dante. Ele o trai porque o Edmond era um obstáculo à sua ascensão ao cargo de capitão. Então, para ele, destruir uma vida é apenas uma relação de custo-benefício. Ele é o primeiro a entender que, no Novo Mundo, a informação é a moeda mais valiosa e ele usa isso como arma. Então, uma das partes mais geniais no livro é quando Dumas mostra como o sistema financeiro é baseado em especulação e fofoca. Porque o Conde de Monte Cristo ele não precisa roubar o cofre de Danglars para destruí-lo, ele apenas manipula uma informação. O Conde suborna um operador de telégrafo para enviar uma notícia falsa sobre uma revolta na Espanha. Isso faz com que as ações caiam e Danglars, movido pelo medo e pela ganância, toma decisões financeiras precipitadas e desastrosas. Então, Dumas expõe que o mercado financeiro é um gigante com pés de barro. Ele mostra que fortunas imensas podem ser construídas e destruídas sobre mentiras, pânico e especulação, sem nunca produzir nada real para a sociedade. Então, diferente de outros vilões que ainda sentem algum medo ou vergonha, Danglars só sente dor quando perde dinheiro. E no final do livro, o Conde coloca em uma situação onde ele tem milhões de crédito, mas não tem o que comer, provando que diante da necessidade humana básica, o papel moeda é inútil. Então, a mensagem de Dumas é clara. O capitalismo financeiro, quando desprovido de ética e focado apenas na acumulação, transforma seres humanos em máquinas de calcular e desumaniza tanto o agressor quanto a vítima. Então, parece até que Dumas estava prevendo as crises financeiras modernas e o quanto as fake news têm poder no mercado de ações. Um outro ponto muito importante é que o Conde de Monte Cristo ele surge em Paris como um estranho absoluto. Ninguém sabe de onde ele veio, qual é a sua linhagem, qual é a origem do dinheiro dele. Mas em uma sociedade que se diz nobre e tradicional como a sociedade francesa, ele deveria ser um pária. No entanto, em Paris ele é bajulado por todos. Por quê? Porque ele é absurdamente rico. Então, Dumas critica o fato de que o dinheiro no século XIX tornou-se um passaporte único necessário. Então, assim, se você tem ouro, ninguém pergunta se suas mãos estão sujas de sangue. Então, Dumas nos mostra que os laços da elite são puramente comerciais. Eles não se visitam por amizade, mas para observar o poder do outro. Eles não elogiam por admiração, mas é por interesse em um investimento ou em um convite para um evento exclusivo. Um ambiente onde
os salões de Paris, né? É um ambiente onde todos se odeiam secretamente, né? Então, mas ao mesmo tempo todos sorriem e brindam na mesma mesa. A crítica vai se estendendo, né, ao comportamento nos teatros e óperas, porque Dumas escreve como as pessoas iam para a ópera não para ouvir a música, mas para serem vistas nos camarotes, usando as joias mais caras, né, usando roupas caras também, roupas chiques. Então, o Conde ele vai usando isso a seu favor, né? Ele compra o camarote mais caro, exibe as joias mais raras e uma companheira misteriosa, que é a Haydée, né? Sabendo que isso compraria, né, o silêncio e a submissão daquela elite, né? É como se fosse assim, ele não entra naquela sociedade, mas ele acaba comprando essa sociedade. Então, enquanto o Dante apodrecia numa cela de pedra por um crime que não cometeu, essa elite vivia em palácios construídos sobre mentiras, né? Dumas usa esse luxo excessivo do conde como casas decoradas em estilo oriental, né? Como essa excentricidade dele, para mostrar como essa sociedade é facilmente distraída pela aparência, né? Pelo brilho. Eles são tão superficiais que não conseguem ver um cara que está ali com sede de vingança na frente deles. Então, por quê? Porque estão muito ocupados admirando joias, né, e aparência. Então, aqui já vai minha primeira dica. Quando vocês lerem essas partes mais lentas, porque são muito descritivas, prestem atenção nos detalhes dos diálogos, porque é nessas fofocas e nessas conversas de salão que o Conde vai plantando, né, as sementes da destruição daquelas pessoas. Falando especificamente sobre a minha experiência de leitura, são quase 1.200 páginas, gente. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, essa edição ela veio com um cronograma de leitura. E de acordo com esse cronograma, se eu tivesse lido 2 capítulos por dia, eu finalizaria o livro em 2 meses. Só que, na realidade, eu levei 4 meses para finalizar essa leitura. E eu levei 4 meses porque eu estava intercalando com outros livros também. Esse livro ele só assusta pelo tamanho, tá? Mas como a estrutura dele é em cima de diálogos, a leitura é muito fluida e a tradução também é muito boa, tá? Então não é um livro que o texto é muito rebuscado, pelo contrário, assim, é um livro que o texto ele é muito simples, né? Apesar da gente estar lendo uma obra do século XIX, né? A escrita flui muito bem, né? Só que essas partes mais descritivas sobre os salões de Paris, elas são mais lentas. Então, para mim, foram as partes que eu tive um pouco mais de dificuldade em continuar lendo, porque eu pensava, tá, mas, ok, eu já entendi que tem a superficialidade, tem a futilidade das pessoas, por que o Dumas está se atendo tanto a isso, né? Quando eu finalizei o livro, eu entendi que é porque esse ambiente era justamente onde o Conde ele usava esse ambiente para manipular as pessoas. Mas, realmente, essas partes têm um ritmo bem mais lento, né? Só que não desista, né? Esse ritmo mais lento, ele é proposital, né? Como o Conde ele está movendo, né, essas peças do tabuleiro, faz sentido que seja lento mesmo. Então, se você persistir, né, por essas descrições, você vai ser muito bem recompensado no final, tá? Como eu já disse várias vezes nesse vídeo, são quase 1.200 páginas. Então, para não me perder, eu usei simplesmente esse cronograma que já veio nessa edição. Se você comprar uma edição que não veio com cronograma, não tem problema, você pode montar o seu, tá? Eu comecei seguindo bem certinho, só que quando eu já estava chegando ali na parte 5, eu deixei o cronograma de lado, porque eu já percebi que eu não precisava mais. Tem um ponto importante aqui. Durante essa vingança, o Conde ele vai assumindo várias identidades. Ele assume a identidade do Lord Vilmore, do Abade Busoni e do Simbal Marujo. E os inimigos eles também vão mudando de status social e tal. Então, e tem muitos personagens. Então, assim, a minha dica é que você anote em uma folha quem é quem, sabe? Então, quando o Conde reencontra um vilão 20 anos depois, você vai precisar saber exatamente qual ferida ele está cutucando. Então, a primeira coisa é essa, separe uma folhinha
para você anotar quais são as identidades do Conde e quem são os inimigos dele, porque realmente tem muita gente. O cronograma, eu acho que é uma boa ideia que você monte o seu próprio cronograma. Então, em vez de olhar para o todo, né, que são as 1.200 páginas, divida o livro pelas suas partes originais de folhetim. Isso ajuda a manter a sensação de progresso e evita o cansaço nas partes mais descritivas. Então, como eu já falei para vocês, eu li na edição do Clube de Literatura Clássica e já veio um cronograma aqui todo bonitinho, com 2 capítulos por dia praticamente. Falando um pouco sobre edição e tradução. Se você vai passar meses com um livro, a escolha da edição importa. Primeiro ponto, escolha uma edição integral. Quando eu era adolescente, eu li uma versão adaptada do livro e gostei na época, só que a versão adaptada ela não tem o impacto político que eu trouxe para vocês aqui no início do vídeo. Esse impacto político você só vai entender na versão completa. Então, primeiro ponto escolha uma edição integral. E agora, que edição escolher? Eu recomendo muito a da Zahar, inclusive ela tem 2 ou 3 tomos, eu não me lembro. A da Martin Claret também é boa. Esse é um livro pesado, então edições em capa dura costumam ser mais interessantes, né? Costumam ser mais interessantes para poder apoiar na mesa. Se você for ler no Kindle, também é uma boa, porque realmente, gente, é um livro muito pesado e não é confortável ficar lendo na mesa, tá? Então, se você não é apegado à experiência do físico, eu acho que o Kindle cabe bem nesse contexto aqui. Uma curiosidade é sobre o Castelo de If, né? O Castelo de If, eu fiquei muito curiosa para saber se ele realmente existiu, porque tinham detalhes demais aqui na história. Então, eu estava convencida já de que tinha sido uma construção real, e aí eu fui pesquisar, e de fato é uma construção real que existe até hoje, né? O Castelo de If foi construído no século XVI, com os objetivos de proteger o porto lá de Marsella contra ataques marítimos e vigiar a própria cidade, né, que tinha sido anexada à coroa francesa há pouco tempo. E ainda, né, era um tanto rebelde ali. Apesar da sua aparência imponente, especialistas da época diziam que a construção era de péssima qualidade. Então, por sorte, né, ou medo dos inimigos, o castelo nunca precisou enfrentar um cerco real, né, ou uma batalha naval. Recentemente, o governo percebeu que a localização da ilha, cercada por correntes marítimas perigosas e penhascos, né, cortantes, tornava o lugar perfeito para uma prisão de segurança máxima. Então, o castelo abrigou presos, abrigou desde criminosos comuns até presos políticos e religiosos. E o tratamento lá no Castelo de If dependia da conta bancária. Então, os pobres eram jogados nas masmorras inferiores, que eram lugares escuros, úmidos, sem janelas, e os presos ricos, eles podiam pagar por celas nos andares superiores, com vista para o mar e até lareiras. Em 1844, com a publicação de O Conde de Monte Cristo, o mundo, né, acabou conhecendo o Castelo de If através dos olhos do Edmond Dantès. Então, como eu falei para vocês, aqui no livro Dantès passa 14 anos preso, e a descrição de Dumas foi tão vívida que o público passou realmente a acreditar que os eventos eram reais. O castelo acabou se tornando o símbolo do isolamento e da injustiça, transformando uma fortificação militar comum num cenário da maior história de vingança de todos os tempos, né? O castelo deixou de ser uma prisão oficialmente no final do século XIX, sendo aberto ao público em 1890. No entanto, ele teve ali um fôlego militar durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi ocupado pelas forças alemãs durante a ocupação da França. E o local acabou sofrendo alguns danos por bombardeios, mas foi restaurado posteriormente. Então, nos dias atuais, o Castelo de If é um dos monumentos mais visitados da França e é classificado como monumento histórico. Então, o ponto mais curioso é que a administração do local abraçou a ficção. Então, ao visitar, você pode ver celas identificadas como sendo de Edmond Dantès e do Abade Faria, incluindo um buraco na parede, né, que os guias mostram como sendo o caminho que foi cavado pelos personagens. Eu fechei esse livro com uma pergunta que eu quero deixar para vocês, né? O Conde de Monte Cristo, ele foi um herói, um anti-herói, ou ele se tornou exatamente aquilo que ele mais odiava?
Ele buscou justiça, mas foi ao custo da própria alma, né? Então, essa é uma leitura que ela é densa, porque são 1.200 páginas, complexa, porque quando você começa a pensar sobre essas implicações de qual é o limite da vingança, né? Existe justiça, qualquer um pode personificar a justiça, ele não te dá respostas fáceis. É um livro fácil de ser lido no sentido de que os diálogos são muito simples e, como eu falei para vocês, a estrutura narrativa do livro é em cima de diálogos, então você tem pouquíssimos momentos assim de pensamentos do Dante ou pensamentos de qualquer outro personagem. E eu também pensei assim, se eu tivesse o poder e a fortuna, né, do Conde, né, o que é que eu faria com alguém que me incriminou, né? Sendo eu inocente, né? O que é que eu faria? E você, me conta aqui nos comentários, né? Se você teria a paciência do Dante de esperar 14 anos e depois se vingar de um por um que te prejudicou, ou se você simplesmente perdoaria e seguiria sua vida. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever para continuarmos lendo melhor, um clássico por vez. Até o próximo vídeo. Tchau.